Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Boa noite, amigos do Gil Leiteiro. Boa noite, associados da ABC Gil. Nós estamos aqui mais uma vez, como já fizemos em ocasiões anteriores, para apresentar um cenário do Gil Leiteiro, de como o Gil Leiteiro e a ABC Gil se comportaram para apoiar o desenvolvimento dessa grande raça no ano de 2023. E também falar um pouco das nossas oportunidades e desafios para 2024. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o André, nosso diretor de operações, com o André Rabelo, que todos conhecem, que está na ABC Gil desde muitas décadas. Ele não parece, mas ele já é uma pessoa com experiência de mais de 2 décadas no Gil Leiteiro. E também nosso amigo pesquisador, talvez o mais importante nome da genômica no Brasil, que é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que trabalha nos dando apoio científico, apoio intelectual para o desenvolvimento dessa raça. Ele está aqui, inclusive, representando os outros pesquisadores. Eu posso citar o João Carlos Paneto, posso citar o Dr. Rui Werneck, posso citar o Marco Antônio Machado e os demais elementos de apoio na Embrapa Gado de Leite. Na minha opinião, a mais importante unidade da Embrapa do ponto de vista social para o Brasil, dado que o desenvolvimento do gado do leite afeta diretamente centenas de milhares de famílias e, portanto, milhões de brasileiros, e o trabalho de melhoramento genético do rebanho nacional, portanto, ele é de importância social e econômica transcendental. Eu queria dizer, inicialmente, que os objetivos dessa apresentação são de trazer para os associados da ABC Gil e para os amigos do Gil Leiteiro em geral, para o público em geral, informações que auxiliem a permanente melhor compreensão da importância dessa raça desenvolvida exclusivamente por brasileiros, com grande repercussão internacional, e com isso fazermos uma divulgação, uma transparência necessária daquilo que nós desenvolvemos e daquilo que ainda falta ser desenvolvido por pessoas que se dedicam a essa maravilhosa raça bovina. Eu vou começar falando de dados financeiros, e eu peço que seja exibido alguns dados financeiros sobre a ABC Gil no ano de 2023. Por favor, a página número 3. A produção podia colocar no ar a página número 3. A próxima, por favor. A próxima, por favor. Bom, nós temos aí rapidamente um histograma que apresenta a evolução das receitas nesses últimos 5 anos. Nós tivemos a oportunidade de colaborar com a ABC Gil, presidindo a diretoria desde 2019, e nós conseguimos fazer um aumento de receitas fundamentalmente propiciadas pelo trabalho, pela contribuição dos associados da ABC Gil, o que demonstra também, digamos assim, de maneira alvissareira, um horizonte de desenvolvimento da associação que faz a mediação entre o interesse dos criadores e o desenvolvimento da raça. A próxima, por favor. Em 2023, nós queremos apresentar rapidamente que aplicamos as receitas obtidas preponderantemente, a maior parte, quase 70% delas, nas provas zootécnicas, nas provas que fazem o melhoramento genético da raça se consolidar, adquirir consistência. Portanto, nós temos as principais aplicações, estão vinculadas ao genoma da raça e, particularmente, ao teste de progênie, onde a ABC Gil, com o apoio intelectual e científico da Embrapa, já aprovamos 602 touros e temos 245 em orçamento. Em 2023, nós precisamos falar rapidamente também das despesas nas quais nós aplicamos o restante das receitas. As despesas, por favor, a próxima. A próxima. A anterior, por favor. Essa. Nós aplicamos isso também em trabalhos muito importantes,
Perdão, não é essa planilha, é a anterior agora, por favor. A anterior, por favor. Nós aplicamos, então, as receitas nas provas zootécnicas, com destaque para genotipagem, exposições e argolas e para o teste de progênie. Agora, a próxima, por favor. Queremos falar agora um pouquinho da parte financeira do orçamento de 2024. Em 2024, o nosso orçamento prevê ainda a continuidade do crescimento, graças à contribuição dos mais de 340 associados da ABCGIL. Por favor, a próxima. As despesas em 2024 continuarão concentradas naquilo que é a alma, o coração, o cérebro, a paixão do gileiteiro, que é trabalhar tecnicamente com suas provas zootécnicas, particularmente o teste de progênie, com o teste de um número maior a cada ano de touros, e trabalhar também com a avaliação genômica, que se tornou uma marca do gileiteiro e uma marca do trabalho técnico brasileiro em todo o mundo que presta atenção no gado tropical. Porque vocês verão à frente, na exposição do André, que nós estamos genotipando praticamente 90% da raça que se torna registrada definitivamente a cada ano. Por favor, a próxima. Agora queremos falar um pouquinho de como evoluiu o nosso quadro de associados, fazendo um grande agradecimento aqui ao Conselho da ABCGIL, que é constituído por 3 membros eleitos e por todos os ex-presidentes, que nos dão total apoio, através da presidência do ex-presidente Silvio Queiroz, e dizer que nós evoluímos de um quadro de menos de 100, em torno de 100 associados em 2019, para mais de 330 associados em 2023. E em 2024 já ultrapassamos o número de 340 associados, esperamos crescer substancialmente, especialmente porque tem sido agregado muitos novos associados do Nordeste. Por favor, a próxima. Esse queijo, a falar em queijo, nós somos do leite e quem produz leite gosta de queijo, ainda mais os mineiros como eu. Mas, por regiões, nós temos o Sudeste com 76% dos associados. Isso significa o seguinte: temos muito espaço a conquistar no Brasil. Nós temos muito trabalho a ser feito em regiões como o Nordeste, como o Centro-Oeste, como o próprio Sul. O Rio Grande do Sul e o Paraná estão adquirindo bastante sêmen do gileiteiro para produzir o meio-sangue com os animais taurinos, com as fêmeas taurinas na parte baixa dos acasalamentos. E nós temos, portanto, uma possibilidade, um potencial de crescimento em associados em todos os estados do Brasil. E essa concentração que viabilizou o estágio atual do gileiteiro, ela poderá ser diluída com o crescimento e o trabalho de todos nós. Particularmente, eu conclamo aqui os nossos amigos do Nordeste, conclamo os nossos conselheiros do Nordeste, os nossos associados do Nordeste, porque gileiteiro e Nordeste são coisas que têm muito a ver. Por favor, a próxima. Eu gostaria de apresentar para vocês também uma formação de informação de bezerras nascidas no nosso convênio com a Embrapa Gado de Leite na sua fazenda experimental. Bezerras essas que se tornam, depois de nascidas e desmamadas, integralmente de propriedade da ABCGIL. Com isso é que nós temos conseguido fazer alguns milagres de sustentar as nossas atividades, aumentando as receitas. Nós temos produzido em torno de 40 bezerras a cada ano, elas são vendidas a partir dos 10, 12 meses de idade, e elas constituem um patrimônio importante em crescimento. A próxima, por favor. Os leilões com as bezerras que nós temos vendido têm sido na faixa já de R$300 mil a cada leilão. Teremos esse ano um segundo leilão, portanto, é uma contribuição substantiva para que a gente tenha o equilíbrio das receitas, tenha a associação com todas as suas contas em dia, inclusive saneando contas de encargos que derivaram de situações anteriores, especialmente por causa da terrível intervenção judicial que a ABCGIL sofreu durante algum tempo.
Mas eu preciso apresentar um agradecimento. A próxima, por favor. Um agradecimento àqueles doadores de embriões para nós termos essa receita adicional. Eu devo lembrar que a Agrogir Genética e Manejo, o Álvaro de Andrade representando a Calçolândia, a Pecuária Bom Pastor, o Dilson Cordeiro, o Evandro Guimarães, que sou eu, o Flávio Lisboa, o Zé Afonso Bicalho, o Zé Mário Ábido, o Zé Márcio Casarinho, o Zé Luiz Costa, da Fazenda Gramado, o Léo Machado Ferreira e o Bruno, da Fazenda Butum, Luiz Eduardo Branquinho, da Estância K, a Maria Tereza Calil, da Fazenda Paraíso, o Paulo Barreiro, da Fazenda Vista Alegre, a Salutar, da Eliane Dairo, Silvio Queiroz Pinheiro, da Alto da Estiva, a Roberta Bertim Barros, nossa diretora de marketing da Fazenda Floresta, o Rodrigo Borges, da Gir Paracatu, o Vinícius Pessoal, da Agropecuária Pessoal. São esses associados que até agora doaram, na verdade, doaram oócitos, doaram aspirações para que nós produzíssemos os embriões e conseguíssemos a bela receita num convênio com a Embrapa Gado de Leite. Não é absolutamente exclusividade dessas pessoas poder contribuir. Qualquer associado da BCGIL pode fazer doação de material genético para a produção de animais no convênio que temos com a Embrapa. E, para isso, eu convoco vocês todos a se informarem mais detalhadamente com o André ou com a Miriam na nossa associação. Mas eu gostaria também de falar do nosso processo de comunicação que ocorreu durante o ano de 2000. Por favor, a próximo slide. O próximo slide, por favor. O próximo. Eu queria falar das campanhas que aconteceram em 2023 e que vão continuar em 2024. Falarei muito rapidamente, mas os senhores devem ter notado um aumento da presença da ABCGIL, do Gir Leiteiro, nas campanhas que estimulam permanentemente boas práticas para os criadores, os amigos do Gir Leiteiro e para a pecuária leiteira em geral. Por favor, a próxima. Nós fizemos uma campanha bastante elogiada sobre controle leiteiro. Essa é apenas uma das peças. É muito importante aumentarmos o nível de controle leiteiro, a principal ferramenta fenotípica para avaliação das fêmeas, e o Brasil tem descuidado disso. Infelizmente, nós não temos recursos públicos para reduzir os custos, para baratear a realização do controle leiteiro, que deve ser muito ativa, na maior parte das propriedades, com recursos razoáveis para os produtores de grande porte e de médio porte. Controle leiteiro é quase tudo para aumentarmos a melhoria, a produtividade do gado leiteiro. A próxima, por favor. Controle leiteiro ainda é a própria campanha. A próxima, por favor. Ainda controle leiteiro, nós vamos permanecer com essa campanha de aumento da atitude positiva de fazer controle leiteiro, porque nada é mais importante, até para o próprio produtor de leite, do que ter o controle e saber que animais ele deve privilegiar para reproduzir e que animais deve descartar. Eu quero, na próxima, mostrar uma parte da campanha, sobre a qual eu já falei, que é a campanha de doação de oócitos, doação de embriões para produção de bezerras que se tornam propriedade da ABCGIL, e que são produzidas na Embrapa Gado de Leite. À frente, por favor. Também queremos lembrar que nós instituímos um site de ofertas exclusivo para associados da ABCGIL, e que esse site permite gratuitamente a exposição de todo aquele associado que quer fazer uma divulgação permanente da sua criação, da sua propriedade e das suas ofertas de leilões, shoppings ou ofertas especiais como de tourinhos, de embriões ou de outra natureza. Essa campanha também continua e nós esperamos ter esse ano a participação de mais associados nesse trabalho. À frente, por favor. Nós também iniciamos uma campanha. Esse material também é das ofertas oficiais do Gir Leiteiro. À frente, por favor. Nós também iniciamos uma campanha sobre a qualidade do queijo feito de leite de Gir Leiteiro.
Essa campanha mal começou, ela vai ser extremamente aprofundada com a convocação e a reunião com os produtores de queijo exclusivamente derivados de leite de leiteiro para mostrar a nossa superioridade em relação a outras matérias-primas que são utilizadas para a produção de queijos de grande sabor e de grande destaque nacional e internacional. A próxima, por favor. Nós queremos também destacar a importância da nossa campanha de divulgação dos touros jovens que entram no teste de progênie a cada ano. E vocês verão à frente, na informação que o André vai prestar, a quantidade, as milhões de pessoas que já acessaram essas diferentes divulgações, fazendo com que os touros jovens sejam hoje muito conhecidos e, portanto, muito utilizados pela comunidade da pecuária leiteira. A próxima, por favor. Começamos recentemente com uma live, com uma videoconferência, com a participação de poucos associados. Queremos sempre solicitar a maior participação dos associados, mas nós vamos iniciar uma campanha permanente de valorização do sêmen dos touros de leiteiro PO. Isso é uma necessidade porque nós passamos algum tempo sem promover o sêmen dos touros de leiteiro que são puros de origem e precisamos destacar informativamente as suas qualificações e as informações técnicas que permitem uma utilização cada vez melhor desse material de genética fundamental para o melhoramento. A próxima, por favor. Estamos também divulgando e vamos divulgar intensivamente em 2024 a importância do Programa Nacional de Melhoramento do Giro Leiteiro, do PNMGL, que já está funcionando há 40 anos, ininterruptamente. Ele tem como principais atividades o teste de progênie e a avaliação genômica da raça, e nós queremos lembrar, como nós já estamos lembrando, e muitos já sabem, que o nosso mantra principal, a raça de leiteiro, como ela é conhecida hoje, como ela é hoje prestigiada, conhecida como o tesouro brasileiro, é derivada do trabalho dos criadores, desde os pioneiros, criadores da raça de leiteiro, reunidos em torno da nossa associação, que é a ABCGIL, e com essencial apoio intelectual e científico da Embrapa Gado de Leite. Esse é o resumo da autoria desse maravilhoso resultado técnico que o Brasil obteve para atender milhões de brasileiros e para atender com liderança absoluta todo o mundo tropical em relação à melhoria do gado de leite. A próxima, por favor. Essa próxima também fala do PNMGL. E agora eu vou falar, novamente repetindo o nosso mantra. A próxima, por favor. Repetindo o nosso mantra, eu vou falar também da nossa campanha chamada Associe-se. A nossa campanha para trazer mais associados. Nós temos muitos criadores de girolando no Brasil que hoje já têm pequenos rebanhos de giro leiteiro para produzir o seu próprio animal girolando meio-sangue. É crescente a tendência de que produtores de leite com girolando tenham um pequeno rebanho, um rebanho proporcional ao tamanho do seu rebanho principal produtor de leite, para que esse rebanho permita produzir a custos mais baratos e a custos sob controle o girolando meio-sangue, que é o maior sucesso produtivo da pecuária leiteira tropical de todo o mundo. Então, nós estamos também convidando essas pessoas que têm um pequeno rebanho de leiteiro a se associar e gozar dos benefícios que são ser associado da ABCGIL. A próxima, por favor. Esse próximo slide também fala desse assunto. Agora, eu vou encerrar a minha apresentação com um pedido de maior participação do associado. Uma maior participação do associado nos convites que nós fazemos para que haja opiniões, para que haja contribuição criativa para cada um dos trabalhos que nós estamos realizando. Críticas, sugestões, estamos abertos e interessados em conversar com os associados, que são, na verdade, os donos da bola, são aqueles que, de fato, realizam o trabalho no campo, no mundo real. Eu queria, nessa minha parte agora, encerrar essa primeira fase, chamando todos os associados, mais uma vez,
Por favor, a próxima. Para a nossa Assembleia... A próxima, por favor. A próxima. A próxima, por favor. Para a nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontece sempre no início da Exposebu, a cada ano, que será esse ano, na segunda-feira, dia 19/4, a Assembleia Geral Ordinária, em que nós teremos uma exposição complementar a essa que fazemos hoje e também teremos a aprovação das contas e o debate de outros assuntos de interesse da raça. Eu vou, amigos, a nossa agenda para comunicar a vocês o que fizemos em 2023 e o que pretendamos enfrentar de oportunidades e de desafios em 2024 é bastante longa. Então, eu passo em seguida para a apresentação do nosso diretor de operações, o André Barroso, que vai falar agora, a próxima, por favor, que vai falar agora sobre dados técnicos que revelam um pouco dos números da nossa atividade técnica em 2023 e também sugerem as demandas necessárias de aperfeiçoamento para 2024. Por enquanto, muito obrigado. Obrigado, seu Evandro. E só reforçando, né, que a nossa Assembleia ela é anual, a Assembleia Geral Ordinária, no Salão Nobre da BCZ, no dia 29/4, às 9 da manhã. Foi feito o convite a todos os associados e a diretoria estará presente fazendo aí a apresentação de todo o balanço e tudo mais. Foi enviado, né, seu Evandro, o edital para todos os associados, somente para deixar claro. Na tela, por favor. Mais um, por favor. Bom, isso evolui, mostra muita evolução. Como está, né, seu Evandro? O seu Evandro mostrou muito bem a evolução das exposições. De 21 exposições em 2015 para 2016, nós finalizamos o ranking 22-23 com 40 exposições. É quase um recorde, não é recorde porque nos anos 2010 a gente chegou perto da casa de 50 exposições. Era um outro momento, depois houve uma queda muito expressiva e até a pandemia contribuiu para tudo isso, porém nós observamos um momento muito forte, crescente novamente de exposições. Isso corrobora com o que o senhor Evandro disse do aumento de associados. Ele mostrou um gráfico mostrando a evolução dos associados e essa evolução dos associados ocorreu nas exposições e na quantidade de animais julgados. Próximo. Nós podemos observar nesse gráfico que a quantidade de animais julgados houve um decréscimo também devido ao que foi dito, a pandemia, alguns momentos econômicos do país e agora voltamos novamente atingimos um patamar aí que há mais de 8 anos não se tinha. Então, a quantidade de animais julgados e exposições ranqueadas ela é muito crescente e é cada vez maior. A gente acredita que nesse ano de 2024 a gente chegue perto de 50 exposições julgadas e mais ou menos 4.500 animais, o que mostra realmente um grande crescimento da raça. Próximo, por favor. Grande parte disso se deve por algumas ações que a BCGIL, a atual diretoria, fez. Uma delas foi a expansão para o Nordeste. O Nordeste do Brasil cresceu muito e nós implantamos o ranking nacional do geleiteiro no Nordeste. Esse ranking contribuiu para o aumento na massa de animais julgados, na quantitativa de exposições e ainda tem um grande terreno para a gente crescer no Rio Grande, no estados, né, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Teresina, Piauí, Bahia. O Nordeste como um todo tem um grande potencial. E estamos de olho em outros estados que são importantes, como, por exemplo, o sul do Brasil e o próprio Centro-Oeste tem grande potencial de crescimento. Próximo, por favor. Uma novidade para esse ano, bom, já vem de 3 anos, as exposições de geleiteira são itinerantes. Então, todo ano, a nacional do geleiteiro, ela ocorre em um grande centro, em uma cidade importante. Começou esse evento no ranking 21-22 em Uberlândia, depois 22-23 foi em Goiânia, e esse ano 23-24 o encerramento do ranking vai ser em Lins. Já começamos a divulgação, no mesmo período finalzinho de setembro, né, marca o retorno da Nacional para São Paulo. Nos anos de 2000, São José do Rio Preto, desculpa, senhor, obrigado pela lembrança. São José do Rio Preto marca a Nacional do Geleiteiro. Desde os anos 2010, 2012, se não me engano, a Nacional não retorna para São Paulo, onde era a antiga Feileite, a antiga Expo Milk. Então, esse ano retorna para São José do Rio Preto, uma grande cidade, uma cidade que é satélite de grandes rebanhos, e realmente a gente acredita que vai ser uma grande feira
e a BCGIL fará realmente gestão para que isso ocorra em São José do Rio Preto. Próximo, por favor. Isso tudo vem a colaborar com o que a gente está dizendo na Expo Zebu desse ano. Nós soltamos um material onde o gileiteiro foi destaque nas inscrições, foi a segunda raça em número de animais inscritos, apenas atrás do Nelore. Então, o gileiteiro, como nos anos anteriores, mas esse ano mais uma vez se consolidando como a segunda raça em quantidade de animais. Isso tudo vem mostrar aqueles gráficos anteriores, né? Vem validar os gráficos anteriores, mostrando que o crescimento de exposições, o crescimento de animais também se reflete na Expo Zebu, onde o gileiteiro é a segunda raça. Próximo, por favor. Esse crescimento, agora saindo das exposições e entrando para o teste Progene, ele tem sido marcado nos últimos grupos do teste Progene com um aumento do quantitativo de touros. Depois o Marcos Vinícius pode mostrar direito na palestra dele e falar um pouco melhor sobre isso. A importância de se aumentar a quantidade de touros em teste. Você aumenta a variabilidade e a quantidade para o mercado, mais opções de touros e, consequentemente, isso vai refletir no futuro em mais opções para acasalamento, mais jovens, futuros promissores touros para o mercado. Então, nós começamos, a diretoria atual começou com 26 touros e hoje nós estamos com 40. A meta para esse ano é também de algum acréscimo. Nós ainda vamos estudar o 39º, mas já adianto que vai haver um aumento no quantitativo de vagas devido aos trabalhos que têm sido feitos de distribuição e acompanhamento. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra como tem sido a distribuição de doses de sêmen dos touros em teste Progene. Nós tínhamos um cenário regular, não muito bom, no 33º grupo, distribuindo aí quase 70% do sêmen, e devido a alguns trabalhos, como o senhor Evandro mencionou, trabalhos de buscar mais rebanhos colaboradores, hot site, aumentar o investimento em acompanhamento, investimento no nosso pessoal de campo, aumentamos aí, chegamos a patamares acima de 90%, chegando no 36º grupo, uma marca histórica aí de 100% do sêmen distribuído. Ano passado caiu um pouco devido a algumas conjunturas, 86%, e esse ano a estimativa é de 91% para mais devido esse 38º grupo estar ainda em distribuição. Então, nós não finalizamos a distribuição, então esse número tende a aumentar. Ele tende a chegar bem próximo, talvez, do 36º grupo. A nossa meta seria, praticamente, conseguir distribuir 100% desse sêmen. Próximo, por favor. A quantidade de fazendas colaboradoras aumentou. É uma consequência da distribuição de sêmen. Como aumentou a distribuição de sêmen, consequentemente, aumenta a quantidade de rebanhos, que é a nossa grande joia, né? As fazendas colaboradoras são o que nós temos mais de importante dentro do programa, porque são os rebanhos que geram dados, geram filhas, progênios tão importantes para as avaliações. Então, só foi possível aumentar touros em teste progênio porque aumentou-se rebanhos colaboradores. E só se aumentou-se rebanhos colaboradores graças a investimento, graças à gestão, graças a algumas ações que culminaram a isso. Próximo, por favor. Um deles é essa. Nós fizemos várias campanhas. Torne-se uma fazenda colaboradora, receba gratuitamente sêmen, campanhas localizadas, utilizando todas as mídias sociais, utilizando principalmente algumas mídias direcionadas a algumas regiões específicas. Então, isso tem ajudado muito a aumentar o quantitativo de rebanhos colaboradores, onde o produtor recebe gratuitamente o sêmen e esse sêmen depois gera filhas para o teste progênio. O nosso técnico acompanha e tudo mais. Então, realmente é um benefício para o criador receber um sêmen de um futuro melhorador da raça de forma gratuita, e nós precisamos desses criadores para nos ajudar a aprovar os touros. Próximo, por favor. Uma das ações importantes, e aqui eu realmente dou mérito ao senhor Evandro, foi uma ideia dele que fez com que as mídias sociais trabalhassem em favor de captar rebanhos colaboradores. Nós implantamos um projeto chamado Hot Site, onde cada grupo de touros criou-se um hot site, onde a divulgação dos touros que estão em teste progênio foi impulsionado na internet, nas redes sociais, e nós temos aí quase um pouco mais de 10 milhões, desde o 34º grupo ao 38º grupo, tivemos mais de 10 milhões
de visualizações desses hot sites. Alguns grupos com um pouco mais de visualizações, outros um pouco menos, mas o importante é que nunca se viu tanto touro de leiteiro, nunca se falou tanto de leiteiro nas mídias sociais como agora, graças ao hot site. Esse hot site ele tem um evento interessante que não só ajuda a captar novos rebanhos colaboradores, mas também ajuda a impulsionar a venda de touros de leiteiro na central. Muitas pessoas que acessam o hot site não necessariamente se tornam um rebanho colaborador, mas vão comprar sêmen de touros de leiteiro junto aos seus representantes, junto às centrais. Então, é um movimento que com certeza ajudou muito a impulsionar a venda de sêmen de leiteiro no Brasil. Próximo, por favor. Uma arte promocional incentivando o criador a ser rebanho colaborador. A gente tem trabalhado muito no hot site, então nunca se falou tanto de leiteiro nas mídias sociais, nunca se comunicou tanto com os criadores, com os usuários de genética, como se tem comunicado agora. Próximo, por favor. Partindo agora para a parte de avaliação genômica, que vai ser objeto da apresentação do Marcos Vinícius, mas aqui são alguns dados um pouco mais operacionais da associação. Nós começamos em 2018 esse trabalho de coleta de amostras, com aproximadamente 4.000 animais genotipados. Esse número veio aumentando e chegamos agora em 2023 com 8.674 animais. Então nunca se coletou tantas amostras, nunca se genotipou tanto de leiteiro como no último ano. Bom, mas não parou por aí. Próximo. Nós já iniciamos. Próximo, por favor. A próxima apresentação. Não, por favor, volta uma. A 43. Isso, obrigado. Então, nunca se genotipou tanto como em 23. Porém, nós já iniciamos 24, quebrando o recorde de 23. Nós já soltamos nas mídias sociais. A primeira etapa agora de 24, nós dividimos a genotipagem em duas etapas, primeiro semestre e segundo semestre. Então, o primeiro semestre já bateu o recorde de 23, que anteriormente era o recorde de genotipagem. Então, nunca o criador genotipou tanto de leiteiro como agora. E a leitura que nós fazemos disso é o seguinte: cada vez mais o criador confia na ferramenta, cada vez mais o criador utiliza a ferramenta genômica para fazer a sua seleção, utilizando ela como meio de melhorar seus animais, como meio de comercialização, que vai ser objeto da apresentação do Dr. Marcos Vinícius. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra para a gente também um dado interessante. O gileiteiro é provavelmente a maior raça em número de percentual de animais genotipados. Nós começamos em 2018 com 36% da população de animais genotipados que nasciam por ano, e em 2023, que foi um dos recordes, foi atualmente o recorde, vamos ver 24, mas provavelmente 24 será superior a 23, nós genotipamos quase 68% da população nascida, ou seja, a cada 10 bezerras nascidas, quase 7 são genotipadas. Acredito que raça nenhuma no mundo tem um grande quantitativo de animais genotipados como a raça Gyr. Isso também nos ilustra a confiança do produtor no trabalho que é feito pela BCGil e Embrapa Gado de Leite. Por favor, próximo. Esse gráfico mostra a evolução da coleta de genotipagens e a evolução de animais nascidos. Então, em 2023, só para os senhores entenderem, em 2023 foram 12.767 nascimentos de Gyr leiteiro e foram 8.674 animais genotipados. Então, observe que a população genotipada se aproxima muito da população nascida. Ou seja, cada vez mais, quase todos os animais que têm nascido estão sendo genotipados. Acredito que, seguindo essa tendência, vamos chegar a um número muito próximo no futuro aí, de uma grande, quase totalidade de animais genotipados dos que nascem. Próximo, por favor. E esse outro gráfico é mais expressivo porque são dos animais que têm registro definitivo. Registro definitivo são aqueles animais que efetivamente ficam na propriedade, que se tornam doadoras, se tornam vacas produtoras de leite. No nascimento, talvez nem todos chegam à idade adulta, pode ter alguma morte, ou então animais que depois vão para outro objetivo de seleção. RGD são animais que ficam na propriedade promovendo melhoramento genético. E em 2023, 92% dos animais com definitivo foram genotipados. Ou seja, a cada 10 animais com definitivo,
mais de 2 tiveram o registro, tiveram a genotipagem. André, eu queria só ressaltar o que é absolutamente elogiável em relação a toda a comunidade da pecuária leiteira, não só os criadores de gileiteiro, mas também criadores de girolando que têm animais de leiteiro na sua propriedade, com o objetivo de fazer o primeiro grau do girolando, que é o meiçangue. Isso não existe praticamente em raça nenhuma de pequena população no mundo, especialmente porque esse trabalho é feito com recursos pagos pelos associados, pelos criadores, com recursos pagos privados de cada associado. Ou seja, 92% dos animais que são registrados a cada ano, girleiteiro, PO, são genotipados. É alguma coisa que, quando nós falamos disso no mercado internacional, é colocado até com certo descrédito, porque é um recorde absolutamente importante para a raça e é um recorde mundial. Muito obrigado. Obrigado, senhor Evandro. Excelente colocação. Bom, vamos adiante. Estamos finalizando já para poder passar para o Dr. Marcos Vinícius. Próximo slide, por favor. Bom, esse slide mostra como está a venda de sêmen de girleiteiro. Nós pegamos aqui um período um pouco mais elástico, de 2010 a 2023. Então, os senhores observem que o girleiteiro chegou a atingir na casa de 768 mil doses em 2011. Houve uma queda, talvez devido a fatores de mercado e devido à grande concorrência, né, com outras raças de mesmo segmento. Porém, tem tido uma tendência de aumento e a gente acredita que, em parte, tem sido devido à comunicação do hot site, devido a cada vez mais a confiança nos touros de leiteiro, devido... Bom, eu diria 2 pontos importantes. Comunicação, mostrar para o criador os jovens touros, que são touros importantes, superiores, a comunicação é muito importante. Segundo, o alto nível dos touros, que a genômica cada vez mais tem implantado, então a pressão de seleção é cada vez maior, então o criador não tem receio mais de usar touros jovens, o Dr. Marcos vai abordar isso, então cada vez mais o criador se sente confortável em usar jovens touros, então a genômica, acredito eu, ajudou muito também a cada vez mais entrar melhores touros para o teste e com isso o mercado de sêmen houve também uma resposta. Então, vamos continuar acompanhando, mas observe-se que teve uma tendência de crescimento. E esse crescimento, por favor, próximo slide, ele é muito significativo quando a gente observa o mercado externo. Esses são os dados oficiais da Asbia de 2023. 62% de todo o sêmen que o girleiteiro todo o sêmen leiteiro que o Brasil exporta, de raças leiteiras, 62% é girleiteiro. E os outros 38% as demais raças. Porque o mundo inteiro tropical, o mundo está esquentando, o mundo precisa de uma raça rústica e o único lugar que tem girleiteiro realmente com anos de seleção, com ferramentas modernas, tecnológicas de avaliação, é o Brasil. Então o Brasil realmente é um grande celeiro de genética de girleiteiro, principal mercado de sêmen de girleiteiro do mundo, e 62% do sêmen exportado de raças leiteiras é do girleiteiro, mostrando o grande protagonismo da raça dentro desse mercado internacional. Próximo, por favor. Bom, finalizo por aqui minha apresentação, agradecendo mais uma vez a oportunidade e convidando o Dr. Marcos Vinícius para poder nos falar um pouco agora sobre a avaliação genômica no girleiteiro. Dr. Marcos. Bom, obrigado, André. Obrigado, Evandro, pelo convite. Um prazer poder falar um pouquinho desse trabalho de sucesso, dessa parceria fantástica, né, de instituições públicas e privadas, como o caso da BCGIL e também da Embrapa Gado de Leite. Primeiro slide, por favor. Bom, o que a gente vai falar um pouquinho sobre, rapidamente sobre o futuro que nós pretendemos fazer dentro do girleiteiro com a genômica e também, né, apresentar alguns resultados do que nós obtivemos até o momento. Próximo, por favor. Bom, uma das coisas que nós queremos fazer dentro da raça é validar
as equações de predição para as características lineares, né? E, rapidamente, né, podemos publicar as avaliações genômicas para os touros jovens, sem a necessidade ainda que esses touros tenham filhas avaliadas. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando na validação dessas equações, que seria exatamente para ver o comportamento, né, de predição, ou seja, fazendo a avaliação genômica dessas características lineares para touros com filhas, depois nós retiramos essas filhas e fazemos o cálculo dos valores genômicos. Se essas duas informações elas forem coerentes, né, e forem próximas, isso significa que as nossas equações de predição elas funcionam bem. E se funcionarem como nós esperamos, nós então devemos publicar ou passar a publicar as avaliações genômicas para essas características para os touros jovens. O próximo, por favor. Então, basicamente, né, essa validação ela mostra para a gente, a partir de uma população de referência que tem genótipos e fenótipos, como essa predição ela funciona em uma população de validação, né, e a partir daí, então, se ela funcionando muito bem, a gente pode aplicar para os animais mais jovens. Próximo. Bom, uma outra coisa que nós pretendemos implementar no Gil Leiteiro, né, é o uso do intervalo de confiança para comparar os touros. A gente tem observado, né, que dentre os vários sumários de touros, você tem diferente maneira de agregar ou agrupar esses touros. Por exemplo, as décadas, os anos percentis, mas nós particularmente achamos que o uso do intervalo de confiança pode ser mais interessante para agrupar os touros. O que significa esse intervalo de confiança? Uma explicação bastante rápida é, num caso, por exemplo, de pesquisa de intenção de voto, né, vários dos jornalistas costumam mostrar para a gente que os dois candidatos, por exemplo, né, eles têm determinado percentual de intenção de votos com uma determinada margem de erro. Quando essa margem de erro faz com que esses candidatos, ou a intenção de votos desses candidatos tenham alguma sobreposição, isso fica do ponto de vista estatístico, não há diferença entre a intenção de voto para esses dois candidatos. Próximo, por favor. Quando a gente transporta isso para avaliação genética, a gente começa, então, a comparar os todos e mostrar que, mesmo que os números absolutos sejam, não há uma diferença estatística entre eles. Então, comparando dois todos, né, que foram os primeiros e o segundo colocado no ano passado na avaliação genômica, um com 963 quilos de leite para PTA e o segundo colocado com 903. Próximo, por favor. A gente vê que, usando o intervalo de confiança, não há diferença estatística entre eles. Ou seja, esses touros eles podem ser perfeitamente utilizados e têm um potencial genético semelhante, que não tem uma diferença significativa ou estatisticamente significativa entre eles. Então, a gente tem que parar de valorizar o primeiro colocado e pensar que o primeiro colocado é o vencedor e o segundo, o primeiro dos derrotados. Na verdade, se faz o melhoramento de uma raça e se constrói uma raça com grupos de indivíduos e não somente com um indivíduo apenas. Então, o uso do intervalo ele pode ajudar nesse processo. Próximo, por favor. Um outro trabalho que a gente vem fazendo com o auxílio assim, muito interessante da BCGIL é a identificação de famílias e de indivíduos que tenham defeitos genéticos e anomalias, e a nossa intenção é fazer com que, no futuro, todos os touros Gir Leiteiro também sejam avaliados para alelos ligados ao aparecimento desses defeitos genéticos. Por isso, eu gostaria de pedir aos criadores que continuem mandando para a gente amostras de pelo da cauda de indivíduos que nascem com algum tipo de defeito genético. Mandem para a gente a identificação do animal, o sexo, genealogia e também uma fotografia do defeito para que a gente possa evoluir nas avaliações genômicas e também, aos poucos, retirar, né, ou pelo menos minimizar a frequência dos alelos que causam esses problemas. Próximo, por favor. Marcos, só para facilitar, queria informar aos associados da BCGIL que essas amostras de pelos
e outras amostras podem ser enviados para a BCGIL, que as enviará para a Embrapa com muito cuidado, e é nossa função intermediar mesmo e estimular os nossos associados a apontarem não só as qualidades, mas eventuais defeitos no desenvolvimento da raça, porque todas essas duas linhas são contributivas para o melhoramento da raça. Muito obrigado. Perfeito, Evandro. Bom, as análises estão evoluindo. Próximo, por favor. Né? E hoje, por exemplo, para lábio leporino... por exemplo, para lábio leporino, né, as análises têm evoluído, né, e a gente já identificou alguns genes que estejam ligados a esse defeito genético na raça. Próximo, por favor. E alguns desses genes, né, eles estão relacionados à formação e metabolismo mineral ósseo e, obviamente, podem causar o problema do lábio leporino. Próximo. Bom, um outro trabalho que a gente vem fazendo, que é a identificação de haplótipos letais, né? Haplótipos são segmentos do DNA que podem estar relacionados a algumas alterações fenotípicas e, inclusive, causando morte embrionária. Próximo, por favor. Por exemplo, né, alguns haplótipos na raça holandesa eles já foram identificados, e esses haplótipos, ou esses segmentos de DNA, quando ocorrem em homozigose no embrião, eles matam o embrião e muitas vezes estão relacionados também à redução nas taxas de concepção e também ao aumento da taxa de não retorno ao cio ou aos 60 dias. Próximo. No gir leiteiro, nós já identificamos 9 desses haplótipos. Os touros vão ser testados para esses haplótipos, de modo que a gente procure evitar acasalamentos entre vacas e touros que sejam portadores desses alelos, porque o embrião, caso seja homozigoto para esses haplótipos, ele vai ter uma morte embrionária até os 60 dias, e muitas vezes nós pensamos que é um problema reprodutivo da vaca, ou uma baixa qualidade de sêmen, quando, na verdade, é um problema genético do embrião. Próximo, por favor. Um outro trabalho que a gente quer estender e oferecer para os criadores de gir leiteiro a possibilidade de se genotipar os embriões. Tá? Isso tem um reflexo positivo, principalmente na redução das fêmeas usadas como receptoras e, obviamente, reduzir o custo para quem usa FIV, tá? E aumento da intensidade de seleção. Próximo, por favor. Como planejamento para o futuro, a gente espera fazer ou incluir as seguintes características dentro do gir leiteiro. Próximo. Usar a genômica, a avaliação genômica multirracial, né, podendo definir ou utilizar os touros gir leiteiro de acordo com a composição genética da progênie, ou seja, aqueles touros gir leiteiro que são mais apropriados para desenvolver o F1 ou 1/4, por exemplo. Próximo, por favor. Né, que mostra exatamente esse gráfico, que você pode ter ranking de touros que são diferentes de acordo com o tipo de progênie que ele produz. Próximo. Ainda, né, começamos esse ano no teste da pré-seleção a medir uma característica que é a eficiência alimentar, e o ano que vem vamos trabalhar a emissão de metano para que no futuro tenhamos avaliação genômica para a eficiência alimentar. Próximo. Ainda, vamos começar a trabalhar na persistência da lactação. Nós sabemos que em gado de leite, animais que têm uma maior persistência da lactação produzem um volume maior de leite na sua lactação, então vamos oferecer a avaliação genética e genômica para essa característica. Próximo, por favor. Longevidade, né, que está diretamente ligado à diminuição da necessidade de reposição, também a maior quantidade de vacas em maturidade fisiológica e consequente aumento de produção de leite devido a essa maturidade, né, e a nossa tendência é oferecer mais essa avaliação genômica para essa característica dentro do gir leiteiro. Próximo. Ainda, né, estamos em negociação com a Neogen
para que seja possível aos criadores que se interessarem, né, genotiparem seus animais para capa-caseína e beta-lactoglobulina, além da beta-caseína. Né? E isso certamente vai ter uma contribuição bastante grande, principalmente para aqueles produtores de queijo dentro da raça. E estamos estendendo a nossa avaliação genômica para outros países. Né? A gente vê que no Brasil isso já é um sucesso, que a avaliação genômica dentro do giro leiteiro brasileiro ele já é um sucesso, e outros países agora se interessaram pelo uso dessa tecnologia. O ano passado já avaliamos animais bolivianos e, para esse ano, pretendemos aí aumentar a oferta de serviço para vários países, como Bolívia, Peru, Equador, México, Costa Rica, né? E talvez, se o André quiser falar um pouquinho sobre isso, e Guatemala também. Né? E isso mostra que o Brasil, depois de ter importado gado indiano há 60 anos atrás, né, ele agora está não só exportando material genético de grande qualidade, mas exportando uma tecnologia associada a esse gado que é genuinamente brasileira. E isso é muito importante. Próximo, por favor. Eu agradeço mais uma vez ao Evandro e ao André pela possibilidade de falar um pouquinho sobre o trabalho da Embrapa e sobre o orgulho de nós, pesquisadores embrapianos, estarmos desenvolvendo esse trabalho de grande qualidade com a BCGIL. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigado também ao André, nosso diretor de operações. Na verdade, o Marcos ele tinha mais alguns minutos para fazer exposição sobre outros itens, mas com ele é sempre assim. O que você consegue consumir e se interessar é um aperitivo, porque se você quiser extrair do Marcos tudo o que ele pensa, que ele desenvolve, ele te tomará horas e horas, e nós não temos muitas horas aqui no canal Terra Viva para exibir. Mas o Marcos estará novamente conosco, não só na Exposebu, mas em outros momentos em que ele poderá dirimir dúvidas e aumentar nossas experiências, nossas esperanças de um melhoramento continuado do giro leiteiro, esse fantástico tesouro brasileiro. Eu vou passar para eles em um minuto para que eles se despeçam. Eu queria agradecer à audiência, informar que este programa estará disponível no YouTube, a ABCGIL informará o link desse programa no YouTube, e que esse programa é uma simples tentativa de transformar uma parte das atividades que nós desenvolvemos em um contexto informativo para os associados e os amantes e os amigos do giro leiteiro. Nos Amigos do Giro Leiteiro, nós incluímos todos aqueles em grande número de assessores, zootecnistas e veterinários que assessoram os criadores, que assessoram os leilões, todos aqueles leiloeiros especializados que fazem inveja a gente pelo conhecimento que eles têm da raça giro leiteiro e pelo entusiasmo com quem fazem os eventos comerciais da raça. Os Amigos do Giro Leiteiro também são os nossos irmãos criadores de girolando, particularmente de girolando meio-sangue, que é o girolando que mais se desenvolve no país tropical, que se torna a cada dia um pouco mais quente, dado a mudança ambiental. Eu passo para o André e depois para o Marcos, para eles se despedirem, e agradeço a vocês a oportunidade que nós temos de cuidar provisoriamente, nesse espaço de tempo em que estamos cuidando, nós, e faço questão de repetir, o vice-presidente Paulo Barreira, o diretor técnico Rafael Teixeira, a diretora de marketing Roberta Bertin e o diretor administrativo financeiro Rodrigo Borges. Esse grupo, esse exército de Branca Leone, esses 5 componentes da diretoria comigo, eles fazem um trabalho absolutamente voluntário e dedicado. Toda semana nós nos reunimos, pelo menos por umas 2 horas a cada terça-feira, para discutir e aprovar no detalhe as pequenas decisões e os pequenos encaminhamentos que a administração da associação exige.
Quero agradecer também, antes de passar para o André, agradecer todos os colaboradores da ABCGil, desde aqueles técnicos que estão no campo, seja distribuindo SEMES, seja coletando medidas lineares, até as pessoas que estão na retaguarda, na secretaria, na área de atendimento às fazendas colaboradoras, na área do genoma e da informação técnica sobre as condições de recepção das amostras. Queremos agradecer aos funcionários da ABCGil, que é um pequeno, mas eficiente exército que trabalha muito. Muito obrigado a vocês. O presidente da associação faz questão de elogiar todos vocês e agradecer a contribuição que tem dado para a raça e para o Brasil. André, você tem 1 minuto para se despedir e, Marco, você também. Assim que o Marco se despedir, em 1 minuto nós vamos dar um tchau, vamos bater palmas para o Gil Leiteiro, o tesouro brasileiro. Muito obrigado. André. Seu Evandro, muito bem lembrado. Eu ia agradecer realmente, o senhor já me antecipou, agradecer a toda a equipe da ABCGil, todos os colaboradores que realmente fazem um trabalho no dia a dia com os criadores. Agradecer os associados da ABCGil, criadores que participam de exposições, teste progênie, todos os parceiros da ABCGil que nos ajudam a fazer todas as ações, as provas que a gente tem realizado. Ao Terra Viva, muito obrigado por esse espaço e convido a todos para a Expo Zebu no dia 28 de abril, às 10 da manhã, estaremos divulgando o resultado do teste progênie, o evento mais importante do Gil Leiteiro, da ABCGil no ano. Então esperamos vocês na audiência para assistir a divulgação do teste progênie. Muito obrigado a todos pela audiência. Bom, agradeço e fico à disposição não só para passar mais informações, mas também para receber informações e feedback dos criadores, para que a gente possa orientar as nossas pesquisas na Embrapa a partir da demanda dos criadores de Gil Leiteiro. Obrigado. Eu gostaria de encerrar essa sessão de 1 hora de informações aos associados da ABCGil e aos amigos do Gil Leiteiro com uma salva de palmas. Uma salva de palmas aos criadores de Gil Leiteiro, que se reuniram em torno da ABCGil para desenvolver essa raça maravilhosa, ao trabalho excepcional, desde, vou falar apenas de um nome que representa muitos, desde o antigo Martinez, o velho Martinez, amigo Martinez, um criador, um visionário, desde aqueles pioneiros do Gil Leiteiro que constituíram a associação. Eu queria fazer uma salva de palmas porque esse conjunto de brasileiros levaram aos brasileiros um tesouro brasileiro que é o Gil Leiteiro. Uma salva de palmas para o Gil Leiteiro. Muito obrigado a todos vocês.